Deus é bom, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: você já arrumou alguém para levar para o encontro? Pergunta para ela se ela tem alguém para levar para o encontro. É isso aí. O encontro está chegando. Dessa vez ninguém vai dormir no chão. Eita, né? Vai dormir confortável ali. Vamos estar juntos em nome de Jesus. Vamos estar mesmo, é importante. Vamos estar juntos mesmo. Vamos estar trabalhando nisso essa semana, fechando as inscrições. É sem ser no final de semana, é no outro. Vamos estar juntos em nome de Jesus, amém? Aleluia! Deus é bom. Pai, nós queremos também nessa hora agradecer ao Senhor pelo livramento que o Senhor deu na vida do Jaime. Queremos agradecer também pela vitória, Pai, de termos o Abel em casa já. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Começa a agradecer aí pelas vitórias que Deus tem dado essa semana. Começa a agradecer por cada uma delas. Começa a agradecer onde você está mesmo ali. Pai, nós agradecemos por cada uma dessas vitórias, por cada uma dessas conquistas que o Senhor nos entregou. E Deus, nós declaramos nessa noite, Pai, toda seta do inimigo de enfermidade contra a vida dos nossos irmãos seja lançada no abismo, e nós declaramos a vitória do Senhor sobre cada vida, sobre cada pessoa aqui nessa noite, sobre cada família aqui representada, e aqueles que estão nas suas casas, que não puderam vir por situação de enfermidade. Toca agora onde eles estiverem, declarando a cura, a vitória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vitórias que Deus tem nos dado, amém? Abra sua Bíblia comigo. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 28. Aleluia. Mateus 28. Mateus 28 diz: depois do sábado, ao nascer o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Houve grande terremoto, pois os anjos do Senhor desceu do céu. Chegou, removeu a pedra e assentou sobre ela. Aleluia! Oh, amém, irmãos. Está todo mundo dormindo. E a sua aparência era como um relâmpago, e a sua roupa branca como a neve. E os guardas tremeram de medo deles e ficaram como mortos. O anjo, porém, dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, pois eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Versículo 6. Ele... Aleluia. E já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Agora ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos, e que vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis. Ora, eu vos tenho dito, como antes do tinha dito. Versículo 8. Saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. E de repente Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram seus pés e o adoraram. Disse-lhe Jesus: não temais, ide dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, e lá me verão. Amém? Pode assentar. Essa semana, mês, que a gente fala tanto sobre a Páscoa, os teatros e tudo isso. Parabenizar o pessoal, a equipe de teatro top. Parabéns mesmo pelo esforço, pela dedicação. E vamos orar, impor as mãos sobre o irmão do som, fechada de preferência. Mas parabéns mesmo à equipe de som, o pessoal que está do som, não, do teatro que trabalhou, de parabéns mesmo. De verdade, eu sei que vocês se esforçaram, vieram muitas vezes aqui à noite ensaiar e treinar e para trabalhar mesmo. Então, de parabéns mesmo, foi muito bacana mesmo, falou muito comigo
Quantas vezes a gente já escuta a história, mas a gente nunca pode esquecer que se somos o que somos, é por causa da graça e da misericórdia de Deus em nossas vidas. Se temos o que temos, é por causa do amor e da misericórdia de Deus em nossas vidas. E Ele... Hoje eu estava com vontade de cantar aquela música, eu nem pedi para não apertar vocês do louvor, mas hoje eu estava com vontade de cantar aquela música antiga, que com teu sangue nos redimestes para o nosso Deus. Lembra, tia Nilde? Na Igreja Batista, de toda a linhagem, povo, língua e nação. Nos fizestes reis e sacerdotes para o nosso Deus, de toda ao Cordeiro de Deus, altar, oh Deus, ao Cordeiro. Seja adorado, Pai. Ao que vive e reina, oh Pai, adorar ao Deus Altíssimo, Pai, Cordeiro de Deus, aleluia. Hoje me deu saudade dessa música, de verdade. Que nunca esqueçamos que fomos comprados por um alto e precioso preço. Que fomos comprados. Sabe, a gente, dia a dia na igreja, na correria, na vida cristã, esquecemos de muitas coisas. Mas eu e você fomos comprados pelo alto e precioso preço de Jesus naquela cruz. Mas essa semana, quando a gente começa a meditar tudo isso e a gente começa a pensar, eu estava lendo esse texto e algo me chamou a atenção nesse texto. Porque de repente eu comecei a ver dois grupos de pessoas muito distintas nessa passagem. Eu via um grupo de pessoas no geral, como eu vejo quando eu olho dentro da igreja. E eu tenho uma mania muito feia, não sei se é feia ou se é uma mania que eu tenho, de ficar estudando as pessoas e reparando e estudando as pessoas. Adoro ir no aeroporto. Como é bacana o aeroporto, você vê cada tipo de pessoa diferente. Aí você vê aquele cara passando de bermuda, o outro de terno, o outro lá, sabe? Cara, o ser humano me fascina. Sério, o ser humano me fascina. Se tem algo que me deixa encantado é o ser humano, como ele consegue ser tão diferente. Às vezes, os dois irmãos tão opostos, né? Saem do mesmo pai, mesma mãe, são tão diferentes. E eu começo a reparar e eu começo a ver. Então eu tenho essa mania de ver e de estudar o ser humano e de ficar reparando isso. E eu comecei a prestar atenção nesse grupo de pessoas que andaram com Jesus. E de repente eu vi um grupo de pessoas que esteve com Jesus durante tanto tempo. Eles andaram com Jesus, eles estiveram com Jesus, eles serviram, eles viram os sinais, eles viram os milagres, eles viram as coisas acontecerem. Eles viram a mulher do fluxo de sangue, eles estavam lá quando Lázaro ressuscitou, eles viram Lázaro ressuscitar, eles viram coisas que nós gostaríamos de ver hoje e nós não podemos, mas eles viram, eles estavam lá, eles eram testemunhas verdadeiras da morte de Jesus, eles viram os sinais, eles viram que Jesus passou, eles viram tudo. E eu queria te deixar uma pergunta que o Espírito Santo me deixou hoje, muito simples. Quando eu li esse texto, o Espírito Santo me deu essa pergunta durante essa semana. Só te perguntar uma coisa: qual foi a diferença entre essas mulheres e os discípulos? Qual foi a diferença dessas mulheres que se tornaram, então, elas viram Jesus pela primeira vez? Elas se tornaram aquelas mensageiras que foram dar a notícia aos outros.
Elas se tornaram, então, talvez ali como líderes, como representantes. Qual a diferença delas de todo aquele grupo que estava ali? O que houve de diferente nessas mulheres, que aconteceu nessas mulheres, que de repente elas tiveram ali, elas também viram como os outros viram? Eu fiquei tentando procurar qual foi a diferença. Porque ver todos viram, experimentar todos experimentaram, estar ali todos estavam, viram, todos viram. Qual foi a diferença, Salim? A atitude que elas tiveram. Simplesmente atitude. E nós vivemos hoje num mundo, presta atenção, onde parece que as pessoas, fulano é mais especial do que ciclano. Fulano é não sei o que, fulano é mais especial. Ei, eu venho te dizer uma coisa, não há diferença, a diferença está na atitude sua em relação às coisas. Por isso que eu pedi para os adolescentes ficarem. Porque isso é uma coisa que tem atacado os adolescentes, que tem atacado a nossa geração, que tem atacado as pessoas. Mas eu não sou capaz. Eu venho te dizer, tu és capaz nessa noite. Tu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu fui comprado e redimido, lavado pelo sangue de Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas algo aconteceu que fez com que os discípulos não tivessem a coragem e a atitude. Às vezes eu tento dizer isso. A diferença entre uma pessoa que vai viver um milagre e uma pessoa que não vai viver um milagre, às vezes está simplesmente em uma coisa: atitude. Como as atitudes definem as nossas, as nossas atitudes, elas definem os resultados. Como o nosso jeito, a nossa postura, a nossa forma de agir, a nossa forma de encarar, a nossa forma de tratar as coisas vão determinar o nosso resultado. Todos ali viveram as mesmas coisas, experimentaram as mesmas coisas, mas um grupo resolveu ter uma atitude diferente. Um grupo resolveu ter uma postura diferente. Pastor, mas era fácil, presta atenção. Segura teu dedo aí no texto e passa algumas páginas da sua Bíblia comigo até Marcos 16. Pode ficar sentado mesmo, Marcos 16. Marcos 16 diz assim: passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. Marcos 16, versículo 2. Muito cedo no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao... E o que elas diziam o quê? Umas às outras o quê? O que diziam uma outra? Então elas não tinham dificuldade? Elas não tinham problema? E eu te pergunto nessa noite, você vai ficar olhando os seus problemas, as suas dificuldades, as suas coisas, ou você vai olhar para aquele que morreu na cruz por ti, te resgatou, transformou a tua vida, transformou a tua história, transformou o teu destino? Será que você vai ficar de cabeça baixa olhando porque eu não posso fazer isso porque isso vai dar errado, eu não posso fazer aquilo porque aquilo vai dar errado, eu não consigo, eu não posso, eu não vou dar certo, eu não vou, não. Ou você vai olhar e vai dizer: eu vou agir em fé, eu vou mover em fé, eu vou andar em cima daquelas palavras que Deus fez, eu vou ali e no caminho de algo Deus vai fazer. Algo Deus vai mover, algo Deus vai fazer em meu favor, uma porta vai se abrir, algo vai acontecer. E Deus vai mover em meu favor, porque é Ele que guerreia as minhas batalhas, é Ele que luta as minhas batalhas. Qual vai ser a sua atitude diante das dificuldades? Qual vai ser as suas atitudes diante dos problemas? Qual será a sua atitude diante das circunstâncias? E isso vai determinar o seu futuro. Por isso que eu pedi para os adolescentes ficarem. Sabe por quê? Porque vocês vão estar amanhã, onde as decisões de vocês hoje vão levar vocês. Nós estamos hoje, onde as nossas atitudes de ontem nos trouxeram.
Nós vivemos hoje o resultado das atitudes e decisões que nós tomamos no passado. E eu te pergunto, vamos continuar com as mesmas atitudes? Vamos continuar com as mesmas decisões? Ou vamos fazer algo diferente? Vamos viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Vamos viver o que Deus tem para nós. Vamos entender que nós fomos comprados e resgatados por um alto precioso sangue, que Ele morreu na cruz por mim e por você, que Ele deu a sua vida. Presta atenção, Ele deu a sua vida por amor a ti, para te fazer mais do que vencedor. E Ele te comprou e te constituiu como rei e sacerdote. Como rei e sacerdote. E te constituiu, e Ele te comprou, e Ele olhou para ti e disse: eu morro por ele, esse é meu. E o te constituiu como cabeça e não como cauda. Ele te constituiu como profeta para uma nação. Ele te constituiu. E Ele te deu dons, Ele te deu talentos, Ele te deu propósito, Ele te deu sonhos. Agora decida. Decida. Era o mesmo grupo de pessoas. Era o mesmo grupo de pessoas, Jefferson. Eles tinham visto os mesmos sinais. Eles tinham experimentado as mesmas coisas. Elas tinham passado pelas mesmas situações. Eles tinham andado 3 anos ao lado de Jesus. Eles estavam lá quando Lázaro ressuscitou. Mas no meio do caminho, no meio das circunstâncias, problemas vêm nos impedindo e tentando nos atrapalhar e impedir que eu e você vivamos o que Deus tem para nós. Quantos votos você fez no começo do ano que já pararam? Quantas vezes compromissos que você assumiu no começo do ano que eles já foram colocados na prateleira? Quantas coisas que nós colocamos que não, esse ano vai ser diferente. E de repente atitudes nós vamos começando recuando. E quando nós vemos, nós estamos agindo da mesma forma que nós agimos no ano passado. Não faça isso, meu querido. Não faça isso nessa noite. Tome e volte, reanime, realinha a tua estrutura, realinha os seus planos, realinha o teu objetivo. Lembra do Deus que te chamou. Tira os teus olhos dos problemas, tira os teus olhos das circunstâncias e lembra que o teu Redentor vive, que aquele que guerreia tuas batalhas, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, o nome que está sobre todo nome, Ele já declarou a tua vitória. Tu és mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tu és escolhido de Deus, nascido para reinar, nascidos para reinar, nascidos para ser o profeta dessa nação, nascidos para ser um empresário que vai tocar, que vai mexer, que vai chacoalhar essa geração, nascidos para ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, para ser, sabe, um profissional o melhor na sua área. Você nasceu para ser o melhor. Chega de ficar sentado, chega ficar olhando as outras pessoas te trazerem recados de milagres que aconteceram. Se transforme nessa noite como um portador das notícias e dos milagres de Deus. Eu não quero que os outros me contem. Eu quero estar lá e eu quero ver. Eu quero presenciar. Eu quero tocar, eu quero ser o primeiro a entrar e ver, eu quero entrar e ver, eu quero ser aquele que vai estar lá. Eu não quero que pessoas contem histórias de um avivamento de Deus, eu quero fazer parte do avivamento de Deus dos últimos dias. Eu não quero ouvir que Deus está movendo num lugar ou em outro lugar, não. Eu quero estar dentro do mover e do que Deus está fazendo. Mas isso depende de uma atitude do seu coração. Isso depende de uma postura. Não existe ninguém mais especial do que o outro. Tira isso do seu coração nessa noite. Não existe ninguém mais especial do que ninguém. Ah, pastor, você está aí na frente. Eu não sou nada, não sou melhor que ninguém. Pelo contrário, sou às vezes até pior. Eu sempre lembro daquela música do Marcos e do Adriano Romero, que diz: se me vissem tal como eu sou, entenderiam quem é Jesus.
A única diferença, sabe qual é? Eu tenho coragem de vir aqui na frente e dar errado. É só essa a diferença. Ah, mas pode dar errado? Pode. Pode dar para trás? Pode. Pode dar errado? Pode. Mas também se der certo. Mas eu sei quem luta as minhas batalhas. Não é eu que faço, é a graça e a misericórdia de Deus que está sobre mim. Vocês estão entendendo a diferença? Não é você que vai impor as mãos, não é você que vai colocar, porque a palavra me prometeu: aonde eu colocar as minhas mãos, será abençoado. Então amanhã, quando você sair para trabalhar, não são as suas mãos que vão tocar, são as mãos de Deus através da sua vida, são as mãos de Deus que vão tocar. Quando você falar no teu trabalho, não é você falando, é Deus falando através de você. Quando você fizer, entenda, é Deus fazendo através de você. Então tenha ousadia, tenha coragem, tenha postura, tenha caráter para ser usado por Deus. E entenda, eu fui comprado. Eu pertenço a Deus. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é eu sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E que nós possamos reorganizar os nossos objetivos, reorganizar os nossos compromissos, relembrarmos dos votos que nós fizemos, que esse ano seria diferente. E marcharmos no propósito que Deus tem para nós. Não existe uma história mais insana na palavra do que essa. 2 mulheres indo para um sepulcro, encontraram uma pessoa morta, onde tinha uma pedra na porta, soldados ali, elas tinham tudo contra a vida delas. Elas tinham tudo contrário, mas elas criam, e elas creram, e elas viram. Marche no que Deus tem te falado. Eu criei, por isso eu fiz. Eu criei, por isso eu andei. Eu fiz, eu conquistei. Porque um dia, daqui a 5 anos, Messias, nós vamos olhar para trás e vamos ver aonde as nossas atitudes de hoje nos levaram. Às vezes eu acho que as pessoas esperam um Shazam. Sério, sabe aquele? Transformou, mudou. Eu estou esperando aquele raio cair. Aí vai ser diferente. Sabe como é que começa uma mudança? Uma grande caminhada, já diz o sábio, começa com o primeiro passo. Com o primeiro passo. Uma grande caminhada começa com uma atitude de dar o primeiro passo. Cara, eu tenho tentado emagrecer. O negócio complicado. Thaís, a gente acha os trem que nós perde. E às vezes você quer resolver em uma semana ou um mês 30, 40 anos de comida errada. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas se você persistir, se você continuar, se você guardar, se você continuar, no momento certo, você vai alcançar o que Deus tem para ti. Não para no meio da caminhada. Não desista. Não olha para a circunstância, não olha para os problemas, não olha para as pedras, não olha para os guardas, não olha para nada. Olha para a promessa de Deus na sua vida. Olha para Deus, olha para Ele e continua firme, continua marchando, continua fazendo, continua marchando no propósito que Deus tem para ti. E no momento certo, Ele vai honrar. E daqui a 5 anos você vai olhar para trás, Messias, e vai ver que as suas atitudes de hoje te levaram muito mais além, muito mais profundo. Não existe alguém mais especial para Deus. Existem pessoas dispostas a fazer e a obedecer. Vamos ficar de pé. Olha para o seu irmão e diga para ele nessa noite, olha mesmo no olho dele, olha no olho dele e diga para ele: você não é mais especial do que eu. Fala isso para ele, pode falar mesmo, olha para ele. Você não é mais especial do que eu. Somos todos filhos de Deus.
Somos todos filhos de Deus. Às vezes eu queria pedir como o profeta pediu aquele dia para o jovem. E o jovem chega desesperado diante do profeta e diz: profeta. E o profeta diz: vou te abrir os teus olhos espirituais para ver. Às vezes eu queria conseguir fazer isso com vocês. Eu queria que vocês entendessem o que Deus é capaz de fazer através de cada um de vocês nessa noite. Eu queria que você saísse daqui e você entendesse que há um projeto de Deus na sua vida, há um chamado de Deus, há algo único de Deus para essa geração. Eu queria que você saísse daqui com uma convicção no teu coração que Deus tem algo para ti, que só depende de uma atitude sua para que essa geração seja transformada. Não existe história que Deus não pode mudar, não existe vida que Deus não pode transformar, não existe passado que Ele não possa jogar no mar do esquecimento. Não há impossíveis para o meu Deus. Não há impossíveis para esse Deus que me comprou, que me resgatou e que me chama pelo nome. Não há. E eu queria nessa noite que Deus abrisse os seus olhos espirituais para ver o que Deus é capaz de fazer através da sua vida. Você sairia daqui com atitudes diferentes. Você sairia daqui com atitudes, com posições, com convicções diferentes. A sua vida nunca mais seria a mesma, porque você entenderia que há um projeto, há um propósito de Deus na sua vida. Ah, meu querido. Há um projeto, há um chamado de Deus sobre a sua vida. E não tem nada que Deus não possa fazer. Não há nada que Deus não possa fazer. Pai, eu quero nessa noite te agradecer pelo teu chamado, Pai. Obrigado pelo teu chamado. Obrigado porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Obrigado pelo teu chamado para cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor morreu naquela cruz. Obrigado porque o Senhor acreditou em nós. Obrigado porque o Senhor não disse não, o Senhor disse sim. O Senhor entregou a sua vida por mim e pelo meu projeto. Mas nessa noite eu quero te pedir, Pai, quando eu olho para a tua igreja eu vejo tantos projetos. Deus, eu vejo tantos sonhos. Deus, eu vejo tantas empresas, eu vejo tantas coisas, eu vejo tantos projetos, Pai. Tantas coisas que o Senhor poderia estar realizando. Mas as lutas e as dificuldades, os problemas, as frases, as feridas, as circunstâncias têm impedido que o teu povo viva o que tu tens para eles, Pai. Mas nessa noite eu te peço, Pai, nessa noite eu te peço que abra os olhos espirituais da tua igreja, Pai. Revela a eles o teu chamado. Revela a eles, fala com eles, Pai, fala com eles em sonho, fala com eles em visões, fala com eles em revelações. Eu te peço nessa noite, fala, Pai. Mas que eles possam entender, Pai, o teu chamado e o teu propósito na vida de cada um deles, Pai. E que eles possam ter atitudes diferentes, posturas diferentes, compromissos diferentes, colocando em primeiro lugar o teu reino e colocando o Senhor à frente de todas as coisas, Pai. Confiando que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la.
confiando que aquele que fez chover maná no deserto, aquele que fez jorrar água da rocha, aquele que fez o impossível, aquele que guardou o povo de Israel com a nuvem de fogo, de nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite, esse é o Deus que nós servimos. Traga isso à memória do teu povo nessa noite, a revelação de quem tu és, do sangue, do sacrifício que tu pagaste na cruz por cada um deles, e que eles se tornem o homem e a mulher que tu tens para cada um deles. Que eles vivam o teu propósito, que eles vivam a tua visão, que eles vivam o que tu tens para cada um deles. Senhor, abençoa a tua casa nessa noite. Começa a profetizar sobre a tua vida. Começa aí onde você está agora a profetizar sobre a tua própria vida. Começa a profetizar. Começa a profetizar a força do revigorar das forças do Senhor sobre a tua vida. Você sabe o que Deus tem colocado, você sabe o desafio que Deus tem colocado. O teu desafio é diferente do meu. Começa a profetizar sobre o teu desafio nessa noite. Se é uma empresa, começa a profetizar sobre a tua empresa. Se é sobre o emprego, começa a profetizar sobre o emprego. Se é sobre um diploma da faculdade, começa a profetizar. Se é um curso que você precisa fazer, começa a profetizar. Se é algo que você precisa fazer, começa a profetizar nessa noite. Começa a profetizar sobre a tua própria vida. Toma posse da vitória, declara, libera uma palavra para que Deus possa mover os céus em teu favor. Abra, Senhor, abra portas nessa noite. Desentupa os profetas, desentupa, Senhor. Está tirando, Pai, aquele que estava querendo desanimar. Reanima a força do cansado, restaura o abatido, Pai. Restaura, Pai. Restaura, Pai. Restaura, Pai. Dá sonhos, dá visões, Pai. Dá estratégias de negócios, Pai. Põe a mão no ombro do teu irmão e começa a profetizar sobre o teu irmão agora. Começa a guerrear junto com o teu irmão. Não precisa perguntar para ele o que é, só diga: Deus, eu declaro, eu profetizo, eu concordo, eu selo. Eu declaro, eu selo a vitória do meu irmão nessa noite. A tua palavra nos ensina que 2 ou 3 ligarem aqui na terra será ligado lá nos céus. Nós ligamos, Pai. Pai, assim nós selamos cada uma dessas vitórias nessa noite, Pai. Nós selamos cada uma dessas vitórias nessa noite, Pai. Nós selamos cada uma dessas vitórias nessa noite, Pai. E nós declaramos atitudes diferentes a partir de hoje. Atitudes de vencedores. Atitudes de conquistadores. Atitudes de mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu profetizo sobre a tua casa atitude de mais do que vencedores em Cristo Jesus, confiando que é o Senhor que dá a vitória, confiando que é o Senhor que guerreia nossas batalhas, confiando que é o Senhor que luta por nós. Em nome de Jesus, assim eu abençoo a tua igreja, Pai, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.